Eleições 2026. E aí, o tempo está chegando, né? Está chegando a hora. Quem serão os candidatos? Na esquerda, a gente já tem um candidato, né? A gente já tem um candidato declarado que vai disputar. Na direita, nós queremos o Jair Messias Bolsonaro, que está lutando para derrubar duas elegibilidades e uma condenação que o Moraes está avançando, né? Então, se o Bolsonaro for condenado, será três condenações, né? De inegibilidade, porque automaticamente nós já aprendemos aqui que quem é condenado perde os direitos políticos, né? Ele não pode votar e também não pode ser votado. É por isso que nós lutamos todos os dias aqui para que ele volte a disputar as eleições em 26. O Lula conseguiu, por que, que a gente não vai conseguir? Concorda comigo? Então vem para cá que o Donald Trump deu uma declaração aqui sobre as eleições brasileiras de, do ano que vem. E tem alguns parlamentares que já disseram que foi o Geyer, se não me engano, disse recente também, que Donald Trump pode não reconhecer as eleições no Brasil. Mas, Marcelo, o Brasil está aqui, Estados Unidos está lá, o que impacto isso pode ter? Pode ter que o Brasil fique isolado, né? Fique isolado. Quando se fala nos Estados Unidos, se fala na maior potência mundial. Mundial. Aí, eu te dar um exemplo aqui. Aí tem aquele país que depende dos Estados Unidos. Aquele país, ele vai fazer parceria com o Brasil? Claro que não. Claro que não. Por quê? Os Estados Unidos podem cortar a ajuda daquele país. Ó, você está lá, eu não reconhecia as eleições brasileiras. Você vai fazer parceria com eles? Então fica lá, que eu estou cortando agora a sua ajuda. Isso acontece. O Donald Trump tá taxando todo, pessoal. O mundo todo aí. Por que, que ele faz isso? Porque ele é poderoso. Ele é poderoso, que ele tem o poder na mão. Olha só, ele disse aqui sobre. Primeiro eu vou falar o que, que o Lula falou. Depois eu vou falar sobre o que, que o Donald Trump aqui rebate Lula aqui, hein? E aqui, ó, Lula minimiza pesquisas em reunião. E ele disse: eu só perco as eleições de 26 para mim mesmo. Ué, Lula animou aliados e integrantes do governo ao afirmar, em recente reunião com dirigentes da cúpula do PT, que, abro aspas, só perco para mim mesmo, fecho aspas. Fontes do Partido dos Trabalhadores relataram à coluna do Capelli aqui, Metrópolis, que o presidente não cogita abrir mão de candidatura no próximo ano e já atua para manter na coligação as legendas que apoiaram no último pleito. Além disso, Lula tem buscado atrair para sua futura campanha, né? Futura campanha, partidos de centro, né? Partido de centro como MDB e até parlamentares filiados ao PL que seriam infiéis a Bolsonaro, sobretudo no Nordeste. Olha, é aqueles parlamentares, tá vendo aí? Não, vamos ficar de olho nele, ó. O Lula tá de olho até no PL. E olha, eu não duvido, porque tem três aí, pelo menos, que o Bolsonaro já pediu a demissão, a expulsão deles, né? Maranhãozinho, tem um pastor, que eu esqueci, Gil, se não me engano. Tem uns três aí que o Bolsonaro já pediu, já a cabeça e Valdemar não expulsa. Tá, então eu não duvido nada que esses caras apoiem o Lula. Pra você tem ideia, hein? Tá. As especulações sobre a eventual desistência de Lula ganhavam força nos corredores do Congresso, mas ele animou todo mundo. Então Lula já admite que é candidato. Deputados e senadores de centro e de direita dizem acreditar que Lula cederá espaço a outro nome de esquerda por causa da idade e do difícil cenário eleitoral que ele vem enfrentando com as pesquisas, né, mostrando ele bem ruim.
Há aliados próximos, no entanto, o presidente foi firme, perdão, ao garantir que participará do pleito. O Planalto avalia que a reprovação do governo detectada nestes levantamentos não atinge a figura de Lula. Tá bom, tudo bem, vamos ver. Então, o Lula acaba de dizer que é candidato, então, em 26. Eu quero dizer, peraí que eu vou falar do Trump, hein? Eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, que eu vejo alguns de direita aí, eu desisto, eu nem assisto mais a live, eu não vou para cima. O Bolsonaro disse, nada que não está ruim que não possa piorar. Não possa piorar. Então, meu irmãozinho, quero te dizer uma coisa. Vão para cima, porque do lado de lá eles já decidiram, é o Lula. E do lado de cá nós temos que lutar pelo capitão. E olha, você imagina, tá ruim hoje? Você sente que o Brasil acabou? É. Você imagina mais 6 anos? Hã? Mais 6. 5,5. É? Tá ruim? Não vai lutar, não? Tá bom. E o Lula, ele em 2030, tá? Se você afrouxar, ele pode indicar outro ainda, petista. E aí vai para 2035, que é a partir do, de, de 2030 vai ser 5 anos o mandato, né? Aí é outro petista até 2030. Não pode concorrer, esse petista vai indicar outro que vai até 2040. Então, cara, não tem ninguém para brincadeira aqui não, rapaz. Não tem ninguém para brincadeira aqui. É ir para cima do jeito que nós estamos mesmo. Vamos à luta. Lula já falou, só perco para mim mesmo. Olha só o que esse cara disse. E ele disse em outras palestras aí, palestra não, né? Essas falas dele maluca por aí, que ele disse o seguinte, que o cara que tem o poder na mão, ele só perde se for incompetente. Ele disse. Se o cara tem o poder na mão, ele só perde se for incompetente. E aí? Agora vamos falar do Donald Trump? Vamos embora. O Donald Trump, ele disse aqui o seguinte, que, olha, pesquisa aqui, ó, maioria dos brasileiros, aqui, ó, aprovam o governo Trump, tá? Eu sei disso. Olha aqui, vamos falar aqui do Trump. Muita gente está perguntando o seguinte, Marcelo, e o Trump? O Trump vai fazer o que com Lula? Porque as sanções com o Moraes é daqui 2, 3 semanas, no máximo, né? Não vai poder ter Pix, não vai poder ter conta, não vai poder viajar, não, conta em banco, dinheiro fora também. E aí, tá. E o Lula? O que Donald Trump fala sobre Lula? Eu tenho a fala dele aqui. Ó, o Trump, pessoal, não planeja sanção a Lula, mas prevê que ele será derrotado nas próximas eleições. Após análise de pesquisas, é que o presidente brasileiro perderá a eleição no próximo ano. E ele diz, talvez até mesmo no primeiro turno. Hã? A despeito de quem seja o adversário. Ele disse, Donald Trump. Então, os Estados Unidos, pessoal, eles fazem pesquisa aqui. Eles sabem. Tanto que descobriram as esposas dos ministros advogadas e poderão sofrer sanções também. Vocês já viram aí que as sanções vão se estender a Paulo Gonet, ao delegado da Polícia Federal, Fábio Shaw. Meu irmão. Os Estados Unidos sabem como é que está o cenário brasileiro aqui. Então, Donald Trump sabe muito bem que o Lula
ele não tem condições de ganhar a eleição. Por que ele disse a despeito de quem for o adversário? Ele deixou ali um enigma. Mas eu sei o que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte: se Bolsonaro não puder vir, aí Bolsonaro escolhe lá uma pessoa que não tem boa relação com o público, né? E aí esse cara vai encarar uma máquina, que Lula, pessoal, está enchendo o bolso. Ele está enchendo o bolso para todo lado. Ele vai comprar prefeito, ele vai comprar vereador, ele vai comprar todo mundo. Ano que vem vocês vão ver o que esse homem vai fazer. Né? Dinheiro tem, e muito. E vocês sabem da onde, né? Você idoso aí sabe muito bem o que eu estou falando aí, né? Dinheiro tem. E nós temos também pessoas, deputados, senador, pessoal, que dão a vida por dinheiro. O Valdemar, em recente entrevista, ele disse o seguinte, que é normal que deputados de alguns estados apoiarem o governo, mesmo do PL. Ele disse. Ele disse isso porque ele, segundo ele, esses lugares mais remotos, tipo sertões, né, etc e tal, ali, pessoal, precisa das emendas parlamentares. Sem as emendas ali, o prefeito está lascado. O deputado leva para o prefeito e o prefeito distribui para a sociedade, né? Com creche, com não sei o quê, e papapá. Foi isso que o Valdemar quis dizer. E aí, se não cola com o prefeito, não cola com o presidente, essas emendas não vão. Mas, Marcelo, vem cá. Essas emendas não é para o povo? O presidente não se elege? Pois é, exatamente isso. O governo não olha para isso. Ah, porque ali eu não vou entregar a emenda ao deputado que é do PL e o povo vai ficar sem. Não, pessoal, eles não olham isso. Eles não olham o povo. Eles olham é apoio. Ó, esse Maranhãozinho mesmo aí, né? Lá do Maranhão. Ele é um exemplo. Ele é Lula. Ele é Lula e ninguém tira ele do partido. Né? Porque o Valdemar ganha com ele, do salário dele, né? Ganha com ele, e o governo ganha com ele também. Ele serve a Deus e o diabo ao mesmo tempo. Né? Não somente ele. Então, eu não vou estranhar aqui que deputados do PL apoiem o governo Lula numa possível reeleição. Eu não vou ficar assustado, não, porque o próprio presidente deles falou já, e ele só consegue levar alguma coisa assim, senão não tem nada, irmão. Senão não tem nada. A política ela é suja e nojenta mesmo. Agora, um Estado que é rico, aí é diferente. Foi uma fala do Zé Trovão, ele disse, olha, se o Lula está esperando que eu vou levar vou receber emenda dele para levar para Santa Catarina vai ficar sem nenhum centavo meu, então, que eu não vou aceitar emendas do governo para poder apoiar ele. Mas, né, pessoal, Santa Catarina, governada pelo Jorginho ali, é uma potência. É uma potência. Então, as emendas de qualquer deputado ali vai fazer uma diferença? Sim, vai, mas não é aquela coisa. Né? É um estado rico. Rico. Tanto é que o Jorginho não está nem aí pro Lula, né? Está nem aí. Tá nem aí. São Paulo também, né? Estado rico. Mas por que o Tarcísio, então, às vezes se encontra com o Lula e tá? Porque o Tarcísio quer fazer mais. É túnel, é não sei o quê. E aí ele depende do governo federal. Verba, empréstimo. Agora, um sertão, pessoal. Um sertão. Né? Sertão, meu irmão, é comida. Sertão é um negócio, é brabo. Então não podemos comparar isso. Então nós vamos estar aqui e falar, olha, nós vamos passar a lista aqui de quem vai apoiar o governo, que é do PL. Ó, esse cara aqui, ó, é PL e está apoiando o Lula. Você quer votar nele? Quero. Problema seu. Mas você está sabendo. Você está sabendo. E por que não colocar lá alguém, então, que vai fazer a diferença? Ué, o eleitor que vai saber sobre isso. E nós estamos aqui para falar isso. Então, veja bem, Donald Trump acredita na derrota do Lula e pode nem aceitar uma eleição ali do Lula, se caso ele for eleito.
né? Pode sim, já foi falado isso, tá? Várias vezes. Estados Unidos, pessoal, é uma potência. Depois que o ministro for sancionado, vocês vão ver como que vai mudar a percepção dos brasileiros. Esses ministros, tem muito tempo ainda para ele ficar no cargo, pessoal. Ele está no primeiro ano, tem mais aí, tá? E é não somente Moraes, é outros ministros e as suas esposas também, delegado também, e a lista pode aumentar. Estamos ansiosos aqui. Forte abraço, se inscreve no canal, fica com Deus.